Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no mapa da lunação em Peixes. O que a gente pode esperar aí para essa lunação que vai acontecer ali no dia 13 de março de 2021 às 7 horas e 21 minutos, horário de Brasília. Essa lunação vai acontecer no grau 23 e 3 minutos do signo de Peixes, sendo que a gente vai ter Sol e Lua juntos aqui. E ao mesmo tempo a gente vai ter Vênus e Netuno juntinhos também, sendo que esses quatro aqui estão juntos também. A gente pode considerar eles todos juntos aí. Então, como que a gente pode trabalhar essa lunação? Lembrando que a lunação é o início de um processo de desenvolvimento de uma energia específica. Nesse caso, a gente está tendo aí a energia de Peixes sendo iluminada, sendo aberta para que a gente trabalhe com essa força, para que a gente vivencie esse arquétipo dentro das nossas vidas, tanto individualmente quanto socialmente. E o signo de Peixes fala sobre o quê? Primeiro, o signo de Peixes fala sobre o mundo espiritual, intangível, o mundo energético, vibracional e quântico. Nada que é material entra neste universo pisciano. Tudo que está no campo abstrato entra nesse universo pisciano. Ou seja, é um mês, porque a lunação ela tem aí uma duração mais ou menos de 28, 29 dias. A gente tem um mês pela frente que esses assuntos relacionados a esse mundo intangível do sentimento das águas, mas que é sutil, que está além da matéria, esses assuntos vão ganhar força. E o que isso simboliza? Simboliza que talvez a gente se questione muito além de nós, aqui na Terra, de quem somos, do que estamos fazendo aqui. Além do nosso cotidiano, das nossas obrigações diárias, é muito comum na lunação de Peixes a gente se perguntar sobre a nossa missão, por exemplo. Qual é a missão da alma? Qual é a missão do espírito? Eu não sou só um ser com uma identidade. Eu não sou só a Débora, eu não sou só uma astróloga, eu não sou somente filha do meu pai e da minha mãe, eu não sou somente a irmã dos irmãos que eu tenho. Ou seja, eu sou muito além disso, eu sou a somatória de todas as minhas vidas anteriores, de toda a minha história, de tudo aquilo que eu me construí em termos cósmicos até hoje. E o que vai além de hoje? O que vai além disso aqui? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós além desta escola chamada Terra, em que a gente está aqui envolto nessa matéria, neste corpo, neste aparelho que a gente utiliza aqui na Terra para exercer resgates, né? A gente está aqui com um véu do esquecimento para que a gente resgate relações, principalmente relações que a gente provavelmente teve em outras vidas. Para quem acredita, é importante dizer, tem algumas pessoas que estão escrevendo nos comentários, dizendo que eu não devo dar opinião sobre isso, não devo colocar a minha visão espiritual, a minha visão política, a minha visão disso, daquilo. Como que eu não posso, gente? Esse canal aqui, quem construiu, quem está no comando do canal é uma pessoa com personalidade, com identidade. É a Débora que está aqui. Não tem como eu não colocar o que eu sinto, o que eu sou, o que eu acredito naquilo que eu falo aqui para vocês. Se vocês querem alguém completamente isento de tudo, procurem aí algum ser que não é desse planeta. Porque não importa, se você que está aí dizendo que eu tenho que ser isentona, tenta fazer um trabalho sem colocar as suas crenças, as suas experiências, a sua visão de mundo naquilo que você for fazer. Se você conseguir, você me marca e mostra que você conseguiu fazer isso, sem colocar nada da sua percepção de mundo, da sua visão de mundo. Se você conseguir, você é mestre. Você é o único mestre desse planeta que vai conseguir fazer isso, porque é impossível, meu amor. É impossível. Então, quando eu falo aqui da minha crença, por exemplo, que é uma coisa que eu trabalho há muitos anos, esse canal, desde o início no meu site, eu digo que eu sou espírita, eu trabalho em um centro, eu sou uma médium de incorporação, de consulta, ou seja, como é que eu não vou colocar a minha visão aqui? Então, sim, é claro, eu respeito aqueles que não veem da mesma forma que eu. Mas as pessoas não podem impor para mim dizer o que eu devo ou não dizer, falar, acreditar aqui. Se não gosta, se não se afina comigo, crie o seu próprio canal e
Busca aquelas pessoas que pensam idêntico a você. Eu acho lindo quem pensa diferente. Que inclusive eu posso aprender outras visões. É um pequeno desabafo aqui, porque eu tenho visto muitas coisas nesse sentido ultimamente. Pessoas impondo aquilo que eu devo ou não fazer dentro do meu canal. Isso é meio louco, né? Então, assim, eu estou aqui compartilhando uma visão astrológica, um conhecimento astrológico, mas dentro da minha visão, dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu sou também. E o signo de Peixes, ele fala justamente sobre isso. O signo de Peixes, ele vai além do que nós somos neste momento. Né, da minha personalidade, por exemplo, esse é um momento que eu posso ir além disso, eu posso me questionar além disso. E se eu não tivesse nascido com a família em que eu nasci, no país em que eu nasci, com a cultura que eu tive, com as crenças que veio lá de trás, dos meus antepassados. Se eu não tivesse, quem é a Débora além disso? Quem é você além disso? Quem é você além dessa realidade cotidiana que a gente vive? E o signo de Peixes fala muito sobre isso. E com toda essa configuração que a gente está tendo, essa grande conjunção que a gente está tendo aí no signo de Peixes, para essa alunação com planetas benéficos aí, né? Principalmente a Vênus, que está aí juntinha com Netuno, é uma alunação em um período aí de 28, 29 dias que talvez a gente eleve ou procure pelo menos elevar ou compreender ou estudar ou aprender o sentido dos nossos valores. Um sentido que vá além das coisas mundanas, das coisas materiais, que vá além desse sistema consumista, materialista, altamente individualista, egoísta em que a gente está. Talvez seja um período em que a gente sinta um pouco uma necessidade de olhar para outros valores, ou até mesmo reavaliar, ou reequilibrar, ou reajustar os nossos valores. Então, talvez a gente olhe para muita coisa na nossa vida, talvez a gente passe por dores, por sentimentos de perdas, de afastamento, de vazio, de situações nesse sentido, sabe? Que faz com que a gente questione. Inclusive, nós estamos passando por um período de muitas perdas, de muitas mortes, de pessoas adoentadas, né? Nós estamos passando por um período de muitas doenças, hospitais lotados, tudo isso tem muita relação com o signo de Peixes, lembrando que o signo de Peixes está no nosso ascendente. Eu vejo o mapa do Brasil como o ascendente em Peixes. Então, estes planetas aqui estão dentro de casa 12 do mapa do Brasil, e esses aqui em Peixes estão dentro da casa 1 do mapa do Brasil, mas no signo de Peixes. Então nós estamos em um momento da nossa história, principalmente para nós brasileiros aqui, muito delicado, relacionado à nossa falta de empatia e responsabilidade social. Eu venho falando sobre esse Saturno em Aquário há muito tempo, que se a gente não tiver essa responsabilidade social, se a gente não tiver empatia, se a gente não conseguir olhar para aquilo que está faltando para o outro, para aquilo que o outro não tem, para aquilo que o outro está necessitando, se a gente não ajudar as pessoas, os nossos vizinhos do norte no signo de Gêmeos, se a gente não olhar para o nosso vizinho, para as pessoas que estão ao nosso lado e pensar neles da mesma forma que a gente pensa em nós, esse Saturno vai pegar pesado, está pegando pesado, que a gente está cobrando mesmo uma conta chamada de respeito, responsabilidade social, coletiva. Se a gente não faz, a gente está vendo o resultado de tudo isso que a gente está fazendo. Principalmente nós brasileiros, que temos sim um papel importante dentro do globo terrestre. E esses valores precisam ser revistos, porque tem muitas pessoas que entraram na onda dos outros, entraram na onda de manadas, de uma massa, estão indo naquele fluxo, no fluxo daqueles que são indiferentes, que são preconceituosos, que são egoístas, que são rebeldes, que são revoltados e não sabem nem pelo que estão revoltados. Levantam bandeiras, dizem que querem isso ou aquilo outro, querem acabar com a democracia e nem sabem o que é isso, estão indo na onda dos outros. E essa turma que está fazendo isso sem ter conhecimento de Saturno, sem ter o conhecimento de Júpiter, a sabedoria de Júpiter, vai por água abaixo, vai ser cobrado. Porque uma grande parcela da sociedade brasileira não é essa podridão que a gente viu emergir com a entrada de Saturno em Capricórnio. Essa parcela que emergiu aqui de pessoas ruins mesmo, né? Pessoas que querem que pessoas sumam, morram e por aí vai. Aquelas pessoas maléficas mesmo.
essas emergiram, só que um monte de galerinha aí, muitas vezes, por não ter uma capacidade de seguir a sua própria cabeça, vai pela cabeça dos outros e está entrando numa onda nada a ver. Nada a ver. E esse momento dessa alunação pode ser que muitas pessoas comecem a perceber isso, porque os aspectos dessa alunação não estão tão pesados, eles estão um aspecto em que, na verdade, estão tentando nos auxiliar. Porque a gente está aqui, olha, com a energia de Gêmeos muito forte nesse momento, junto com a energia de Peixes. Ou seja, aquele momento em que a gente é desafiado, porque isso aqui é um desafio, é uma quadratura natural do signo de Peixes para o signo de Gêmeos, é um desafio ou talvez uma alfinetada que a gente comece a sentir, no sentido de acorda, desperte, olhe para a realidade, é o meio do céu dessa alunação, desse mapa. Olhe para a realidade, veja as coisas como elas realmente são. E Saturno está ali em Aquário, para todos nós do planeta. Então a gente está sendo chamado para despertar, para acordar realmente para uma realidade social. Mas o signo de Peixes, ele vai além disso. Ele pede para que a gente, obviamente, tenha mais empatia, trabalhe um pouco mais no nosso amor universal ou amor incondicional. Não tem condição. O amor, você não precisa impor uma condição. Eu não quero o seu mal, eu quero o seu bem. Eu quero o bem da humanidade, eu quero o bem de todos. É desejar o bem de todos. E muitas vezes é muito feio ser assim, né? O pior de tudo é isso. As pessoas que são boazinhas demais, elas são mal vistas. Pessoas boazinhas demais não existem. Essas pessoas, elas são falsas. Pessoas boas, elas são fingidas, elas estão fingindo que são boas. Que uma parcela da humanidade ou das pessoas não acreditam que existem pessoas boas, sim. Que existem pessoas que colocam para fora o seu melhor lado mais do que o seu pior lado, porque todos nós somos luz e sombra. Mas tem gente que exercita o seu lado luz muito mais do que o seu lado sombra. Muitas vezes tem pessoas que exercem o seu lado sombra somente para elas mesmas. São incapazes de machucar ou de magoar, mas fazem um mal terrível para elas mesmas. Então, de repente, a gente tem alguns valores, inclusive éticos, valores morais, que talvez a gente tenha que encarar durante esse período de 30 dias, 29 dias, e que talvez a gente tenha que ressignificar. Talvez a gente tenha que olhar de uma outra forma, por um outro prisma. Lembrando que a alunação, o casamento de Lua e Sol, eles estão aqui no signo de Peixes, e essa alunação ela tem o regente de Peixes, né? Só que o regente de Peixes são dois, Netuno e Júpiter. Esses dois planetas regem o signo de Peixes. Então, essas duas forças juntas estão influenciando essa alunação. Então, o que a gente tem aí? A gente tem um Júpiter em Aquário, que está ali no meio do signo. Está ali a 17 graus, numa parte mais sólida da energia aquariana. É a parte mais expressiva dessa energia aquariana. É o meio dele. Está lá no coração dessa força, desse arquétipo. Então Júpiter, ele está pedindo para que a gente realmente olhe para o nosso papel no mundo. Qual o papel você está tendo na sua vida e como que o seu papel está influenciando a sua relação com o restante das pessoas ao seu redor, com a sua comunidade, com a sua cidade, com o seu país, com os seus núcleos que você tem aí. De quais grupos você faz parte? Quais são os amigos que você tem? Quais as trocas que você faz? Como você troca com essas pessoas? O que você fala? O que você está verbalizando? Colocando como verbo ao vento? No momento que a gente solta uma palavra, ela não volta atrás. Ela fica registrada na malha fina. Ela fica tatuada nessa esfera sutil do planeta. E não tem como apagar isso. Não tem como apagar o que a gente faz. Não tem como desver as coisas que a gente vê. Não tem como desescutar o que a gente escutou. Não tem como. Então, esse é o momento da gente realmente analisar e avaliar e colocar numa balança de uma Vênus que rege o signo de Libra também. É importante a gente colocar nessa balança e ver o que realmente a gente está fazendo e aonde a gente está exagerando. E não só exagerando, até que ponto a gente está sendo levado por uma massa, ou seja, como que você está sendo influenciado pelo meio e até que ponto você está perdendo a sua própria personalidade, a personalidade que é verdadeira,
que é o Sol no signo de Peixes. É você olhar não para os seus rótulos, para o seu nome, para a sua profissão, para aquilo que você faz no seu dia a dia, para você como mãe, como pai, ou para você como filho ou filha, para você como amigo de fulano, que estuda não sei onde, ou que trabalha não sei onde. Esquece isso. O signo de Peixes não trabalha com rótulos. O signo de Peixes trabalha com essência, com espírito. Quem é você na sua maior essência? E até onde você está afinado com esses valores que realmente são seus e como que você está sendo levado, talvez, ou como você está sendo influenciado pelo meio. Aí você precisa repensar isso. Você precisa remanejar isso. Você pode fazer essa análise, você pode fazer esse estudo, você pode fazer essa pesquisa, usar a sua mente cognitiva aí, a sua mente racional. Vamos lá, vamos pensar, vamos ver o que é que eu estou entendendo errado aqui. E o que é que eu estou entendendo certo. Entendendo, você coloca aí nessa balança de Vênus e busca um equilíbrio, e busca um ajuste, uma correção, ser justo com você mesmo ou com os outros. Então, assim, é uma alunação que, de repente, é importante a gente ver o nosso papel e como que está esse nosso papel diante do mundo. Quem somos nós, principalmente diante daquele núcleo que é o seu núcleo de convívio. Quem é você na sua família, quem é você no seu trabalho, quem é você entre os seus amigos, quem é você nos seus trabalhos comunitários que você faz aí. Quem é você em essência? Quem são as pessoas que você segue? Quais são as opiniões que você ouve? Quais são os tipos de informação que você está conectado? E aí você pega tudo isso e vai tirando os rótulos dessas coisas e vai tentando alcançar a essência. É como se você tivesse uma cebola ali com várias camadas. O importante é você ir tirando as camadas dessa cebola até chegar à essência. De quem é você, do que você sente de verdade, sentimento de lua, da sua história, de como você foi construído até aqui. No momento que você percebe a sua história, que você vê como que você foi se construindo, você pega os seus valores, você se analisa, você analisa os seus sentimentos, os seus gostos, o que te faz bem, o que te faz mal. Vênus. Vênus é um planeta que tem muita ligação com o que faz bem pra gente e com aquilo que não nos faz bem. A gente tem o hábito de repelir aquilo que a gente não se sente bem, que é o Libra ali, né? O Libra tem relação com a casa 7, que é do relacionamento. E a gente só se relaciona com quem a gente sente afinidade. Na verdade, é aquilo que a gente mais deseja. A gente pode se enganar e a gente pode acabar ficando preso com um inimigo declarado ali. O planeta Vênus é um planeta que atrai aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer ter perto, aquilo que a gente quer ter como resposta. O planeta Vênus é como se fosse um espelho dizendo para você: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? No momento que você faz essa pergunta, o que essa Vênus quer? É que o espelho, que é a outra pessoa que você escolhe, diga: não, você é a pessoa mais bela do mundo que eu conheço. Nós queremos isso da Vênus. Então, o que você está atraindo para você? E quais as respostas que você está tendo dessa Vênus, desse espelho? Porque a Vênus, ela também tem a ver com aquilo que a gente tem dentro. Por mais que a gente queira atrair o melhor para a gente, se a gente está em uma frequência, isso é uma lei. Se a gente está em uma frequência, a gente vai atrair algo para a gente que está nesta mesma frequência. Não tem. É uma lei, não tem como você estar aqui e você atrair algo que esteja aqui ou algo que esteja aqui em cima. Você vai atrair exatamente aquilo que está na mesma frequência que você. Para você sair dessa frequência que você está recebendo, você precisa elevar a sua frequência. Só depois que você elevar a sua frequência para esse lugarzinho aqui, é que você vai entrar em sintonia, igual um rádio, com tudo aquilo que está nessa frequência. Aí você vai atrair pessoas, situações, acontecimentos que estão nessa frequência para a sua vida. Mas ninguém muda você dessa frequência para essa. Só você muda de frequência. E essa mudança de frequência não acontece da noite para o dia. Às vezes precisa de uma alunação de peixes, por exemplo, de 29, 30 dias, para você fazer esse shift, essa mudança de estação aí.
para você poder atrair outras coisas que você não quer mais. E a alunação de peixes é um pouco isso. É a gente trabalhar nessa esfera do campo vibracional, das ondas de rádio, das ondas quânticas, né? Aonde que a gente está? Aonde está o nosso campo de vibração? O que a gente está desejando, talvez até inconscientemente, dentro de algumas crenças malucas que a gente tem, o que é que a gente está atraindo? Mas, para além disso, a gente tem também uma percepção de uma realidade diferente ou de um despertar de uma ilusão, de algo que a gente está vivendo, achando que aquilo ali é real, mas que às vezes não é. Ou seja, é aquela alunação que pode fazer a gente acordar para uma realidade. Só que muitas vezes o acordar para essa realidade pisciana é um despertar, é um acordar que não é fácil, porque não é fácil a gente trocar a nossa pele, como por exemplo uma cobra faz, ou como por exemplo uma águia faz, arrancando a sua penugem, arrancando as suas unhas, as suas garras, para renascer uma nova penugem, novas unhas, novas garras, às vezes o bico. É difícil, é dolorido a gente passar por isso, até chegar ali o renascimento na energia ariana, que é o ano novo astrológico que a gente vai ter no dia 20. No domingo próximo a gente vai ter aí o ano novo astrológico, dia 20 de março, às 6h37. É aqui que a gente renasce. O signo de peixes é onde a gente desapega de uma velha carcaça, cheia de vícios, cheio de hábitos, cheio de problemas, de pré-julgamentos, de crenças, de dores, ainda mais quando Júpiter está no signo de Aquário e Netuno está junto com Vênus. É um desapegar realmente de muitas coisas, de muitos apegos taurinos, também porque a Vênus rege o touro. Então é uma alunação em que sim, a gente pode perder muitas coisas, a gente pode ter a sensação de que coisas estão indo embora. Por que eu falo tanto de perda e dor? Porque a Vênus, ela está fazendo um aspecto quase exato para Lilith. E a Lilith, ela representa um vazio. Ela representa algo que quando fica vazio, a gente percebe que aquilo ali que foi embora ou que a gente ignorou é essencial para o nosso equilíbrio, para fazer o nosso mundo girar no seu eixo. Então a Lilith, ela tem esse peso, o peso também de um Plutão, tem relação com mortes também aqui. A Lilith é como se fosse uma Perséfone, é como se fosse um Plutão feminino, porque ela é o ponto vazio da Lua. Então, sim, pode representar, obviamente, principalmente olhando para o mapa do Brasil, é muito provável que tenha muitas mortes nos próximos 30 dias. E talvez tenham aqueles rebeldes sem causa nenhuma que podem atrapalhar mais ainda o processo. E isso aqui, ele representa um pouco esse ajuste de repente a gente ter que olhar para esses vazios, para essa questão que eu acredito que muitas pessoas estão sentindo um vazio, estão sentindo aperto no peito, estão sentindo algo esquisito, talvez até mesmo uma angústia, um medo. É importante a gente olhar para esse buraco aqui, para essa Lilith, nos próximos 30 dias e a gente harmonizar isso. Entrar em harmonia, fazer as pazes, olhar para você mesmo no espelho e falar assim, o que eu preciso melhorar como ser humano, como um ser que está participando coletivamente dessa turma que reencarnou aqui, que está aqui nesse plano terreno, nessa escola. O que eu posso fazer? O que é que eu não estou fazendo? Quais são as atitudes? Quais são os pensamentos? Quais são as ideias que eu estou tendo que de repente não está sendo legal? A gente sabe. Olhe para dentro de você, escute a sua alma, o seu espírito gritando para você. Porque, sim, nós estamos com os nossos espíritos, aqui ou fora daqui, eles estão gritando para a gente. O nosso eu superior está gritando para a gente se ouça, para que a gente se sinta, para que a gente se reconecte com uma força cósmica, para que a gente entenda que a gente não está aqui nesse planeta Terra somente para consumir, somente para ter as coisas,
somente para ficar ali, somente para viver uma historinha aqui, outra historinha ali, para ter uma relação no trabalho aqui, para ter uma intriga ali. A gente não é só isso, a gente é muito mais que isso. Nós fazemos parte de um projeto muito maior e nós precisamos evoluir como coletivo. E tem muita gente que distorce tanto essa ideia que acha que evoluir sozinho é o que vale a pena. Se o outro não evoluir, o problema é dele. Quando ele alcançar ali, quando ele conseguir evoluir, aí pronto. Eu estou aqui, ó. Olha. Eu já estou evoluindo. Aqueles que não estão me acompanhando, azar deles. Não, nós somos um grupo. Nós estamos aqui de forma coletiva. E é isso que Aquário e Peixes falam. Nós estamos aqui como um todo. Cada centelha aqui é importante. Não importa se você está mais evoluído que outros. O importante é esse grupo aqui todo passar de ano, evoluir um pouquinho. Às vezes trabalhar só na sua própria evolução, olhar somente para o seu próprio umbigo e se ver evoluindo. E olhar para o vizinho, olhar para o lado e falar, não estou nem aí, ele faz do jeito dele. Isso não é legal. Por que não é legal? Eu vou explicar. Porque enquanto esse grupo todo não subir um degrau, vamos dizer assim, ninguém sobe, ninguém evolui. Nós ficamos em um campo meio que neutro. É aquilo, você tem a responsabilidade por você mesmo, com certeza. É você quem vai evoluir, é você quem vai melhorar, é você quem vai ter o comando da sua própria vida e do seu próprio progresso. Mas, se você for indiferente, indiferença de Aquário, indiferente de Peixes, que esses dois signos aqui não querem isso. Se você for indiferente ao outro, no sentido de, eu estou fazendo o meu, tô nem aí, eu tô seguindo, eu tô fazendo o meu. A outra pessoa ali tá do seu lado, tá falando um monte de besteira, tá fazendo um monte de besteira. Que se dane, eu tô fazendo o meu. O que se dane é o problema. Para exemplificar isso, vamos supor que você tenha aí evoluído a um ponto que você tenha água e você está em um deserto. E você, pela sua evolução, você tem aí 2 litros de água para sua caminhada. Você tomou a sua água, você matou a sua sede, você olha para o seu vizinho ali e você fala assim, o outro lá está morrendo de sede. Mas se eu der da minha água, eu vou ficar sem e o meu vizinho ali representa o desperdício dessa água que eu conquistei. E aí o seu amiguinho ali do lado, o seu vizinho do lado, a pessoa que está ali no deserto com você morre de sede. Sendo que ali na frente, esse aqui poderia encontrar água e você não. E aí essa pessoa iria compartilhar com você a água. E aí quando você chega aqui, você não tem o seu amiguinho aqui, você também morre de sede. É aquilo, eu vou deixar minha torneira aberta enquanto eu lavo louça, porque eu tenho água, não tem problema gastar água, vou gastar. Eu tenho água na minha casa, de repente você mora em um lugar em que o fornecimento de água lá vão ter. Pode ser que em um outro lugarzinho, essa mesma água que você recebe desse rio, chegue com limitação aqui e você receba em abundância. E aquele monte de água que você gasta ao lavar a louça, por exemplo, está prejudicando o amiguinho ali. Então, quando você, por exemplo, fecha uma torneira, quando está lavando a louça, você está ajudando o outro de alguma forma. Então a contribuição das centelhas, ela é muito delicada nesse ponto, porque nós estamos dentro de um mesmo grupo que veio a este plano para aprender juntos, mas o objetivo é que no fim todos nós estejamos pelo menos um degrau acima. Nós não podemos deixar ninguém para trás, porque senão não seria o justo, o correto, por uma lei maior. Se nós estamos juntos aqui e entendam, nós estamos dentro do planeta Terra nesse tempo e nesse espaço, juntos, com pessoas de vários níveis de consciência. Você pode olhar para um núcleo menor aí. Você está aí dentro da sua casa e tem pessoas de várias idades dentro da sua casa. Se você mora com mais pessoas aí na sua casa, vai para o núcleo do trabalho. Você tem pessoas aí com várias idades, com várias crenças, de várias cores, de vários gostos dentro do seu núcleo aí do trabalho. Nós estamos dentro do planeta Terra com essas pessoas por uma razão. Nós somos irmãos aqui por uma razão. Gente, voltando aqui, eu tive um probleminha técnico, mas voltei.
dando continuidade aí. Então, essa alunação de peixes, ela tá bastante importante para a gente analisar bem o nosso papel, não só como indivíduo, né, como um ser aqui agindo e tendo o seu papel como esse sol aí, né, nós estamos aqui existindo, mas o que somos nós, ou como que nós estamos influenciando através da nossa existência, como que nós estamos influenciando o todo, o grupo, o coletivo, e como que nós estamos ajudando, como que nós estamos dando as mãos para as outras pessoas, como que a gente está sendo referência, como que a gente de repente está sendo um mestre para essas outras pessoas, para que elas aprendam de repente através das nossas atitudes. E o mais importante, a alunação em peixes sempre fala a respeito de um amor, de nós amarmos os outros assim como nós amamos a nós mesmos. Então, se você quer o seu bem, como é que você não vai desejar o bem da pessoa aí que está ao seu lado, do seu vizinho, ou até mesmo daquela pessoa que está, de repente, num nível de consciência super baixo? O que custa você, de repente, orientar, você, de repente, se tornar uma referência, uma inspiração para aquela pessoa? Na verdade, o que a gente precisa ter cuidado é de abandonar essas pessoas, de achar que elas não são responsabilidade nossa, quando nós temos responsabilidade, sim, social. Nós não podemos pegar as pernas dos outros e fazer com que elas caminhem. Como eu já falei em um outro vídeo, a gente não consegue fazer xixi pelos outros. Os outros precisam levantar e fazer xixi por elas mesmas, para se aliviarem. Mas, por outro lado, a gente precisa liberar o banheiro para as pessoas usarem. E se a gente puder colaborar no sentido de mostrar aonde está o banheiro, ou colaborar deixando o banheiro limpo para o próximo que vai usar, isso já é muito. Isso é importante. Esse é o papel de Aquário. É a gente colaborar. De repente tem pessoas aí do seu lado que estão apertadíssimas para fazer xixi e você não pode fazer por elas. E elas talvez não saibam aonde é o banheiro para poder, né, ir lá e se aliviar. E você sabe, dê a direção para essa pessoa, mostre para ela onde que está ali o banheiro. Se você usar, deixa o banheiro limpo para o próximo. Se acabar papel higiênico, pega ali no armáriozinho e coloca um rolo de papel higiênico novo para o próximo que vai usar o banheiro, gente. É mais ou menos isso. Eu sei que é uma analogia doida que eu estou fazendo aqui, mas é mais ou menos isso. Nós fazemos parte de um grupo e é muito importante a gente colaborar um com o outro e não fazer a sua parte e simplesmente esquecer quem vem atrás ou quem está indo na frente. Não dar bola, não se preocupar, não pensar nessas pessoas. Essa é a diferença e é isso que essa alunação está dizendo. Mas, além disso, essa alunação está falando muito a respeito das emoções e dos sentimentos. Claro que a gente tem aí a nossa relação com o outro que está muito forte nessa alunação. É muito importante a gente entender que o outro está tendo um papel mega importante. Não só o outro, mas também tudo aquilo que a gente tem, apego, tudo aquilo que a gente tem de material, tudo aquilo que a gente tem de valor na nossa vida. E esse valor pode ser tanto dinheiro, como pode ser uma pessoa aí muito importante na sua vida. Os relacionamentos estão mega importantes para essa alunação. E essa alunação talvez venha a elevar as relações para uma oitava maior, ou seja, se as relações elas não têm aí uma conexão um pouquinho mais altruísta, um pouquinho mais de amor universal, é muito provável que muitas relações findem aí, porque a gente está tendo Quirón aí também fazendo um aspecto de sextil para Saturno. Então pode ser que com Marte ali em Gêmeos, que também está conversando aí com esse Quirón, pode ser que a gente tenha aí algumas percepções ou algumas conversas importantes no sentido de a gente precisa se responsabilizar por uma relação verdadeira, uma relação que tenha um sentido muito maior do que simplesmente interesses, relação de fachada, relação por apegos, por posse e coisas do tipo. Esse tipo de coisa, com a Vênus conversando ali com Plutão e com, né, a lunação conversando com Plutão, pode ser aquele momento em que a gente talvez tenha essa percepção ou que as pessoas que estão com a gente percebam. Se aquela relação não for verdadeira, se ela não estiver baseada, se não estiver solidificada em valores elevados, talvez muitas relações findem aí ou muitas relações consigam ir para um outro patamar, para um outro nível. E aí essas relações podem ser bastante duradouras, tá? Então,
tem esse lado aí também. E, obviamente, isso tem relação com o dinheiro, com os nossos bens, com as coisas de valor que a gente tem, tá? Mas tudo aquilo que é material, que é valioso, em termos de preço que se dá aquelas coisas, tudo isso, quando entra na energia de peixes, perde esse rótulo, esse simbolismo. Uma Vênus junto com uma alunação dessa, com uma conjunção dessa lua nova, pode representar que talvez a gente tenha que olhar para os valores intangíveis que estão embutidos naquilo que a gente tem. Então, por exemplo, se você tem uma casa muito valiosa aí, você tem que ver como é que está o sentimento dentro do seu lar. O que você precisa perceber aí, de repente, na sua relação com as pessoas que estão dentro desta casa super valiosa, de repente, que você tem, mas como é que estão os valores dentro dessa casa, na relação que vocês têm um com os outros aí, você como mãe com seus filhos, você como filho com seus pais, você como irmão com seus irmãos, você como esposo com a sua esposa, com seu esposo, você como esposa com o seu esposo ou com a sua outra esposa, ou seja, veja aí como é que está a sua relação e quais são os valores que estão ali em destaque e o que precisa ser elevado a uma oitava maior, o que precisa ser lapidado, aprimorado, melhorado nessa relação. Quais são os rótulos, quais são as crenças, quais são as ideias, o que não está legal aí nas relações, na sua relação com as pessoas que de repente precisa ser revisto, principalmente quando se fala de lar, de pessoas próximas, pessoas que a gente ama, isso tudo vai ter um enfoque muito grande para essa alunação. E obviamente, gente, eu não posso deixar de falar que uma alunação acontecendo dentro de uma casa 12 para o Brasil, essa alunação ela pode representar sim muitas dores e muitas perdas, ainda mais quando Plutão e Lilith estão envolvidos. Então sim, a gente pode ter um número de mortes muito grande no Brasil. Esse número de mortes, de repente, não tenha muito o que a gente possa fazer relacionado a essa onda que já chegou pra gente, que é uma onda pisciana aí, já chegou pra gente, a gente não tem muito o que fazer, mas a gente pode pensar sobre a outra onda que está vindo atrás. O que a gente fez para a primeira onda chegar do jeito que chegou e como que a gente pode evitar que a onda que está vindo lá atrás não venha impactando tanto como a primeira. Porque essa primeira onda que a gente está recebendo aí, esse tsunami que a gente está recebendo como consequência dos nossos atos, já chegou e não tem o que fazer. Agora, a gente pode fazer muito para a onda seguinte que está chegando. Ela pode vir menor ou ela pode vir maior. E aí depende da gente. O que vocês querem? Aí, como coletivo de Júpiter em Aquário, junto com Saturno ali, cabe a nós sabermos o que fazer com isso. Ou a gente usa essa energia pisciana para ter mais empatia e a energia aquariana para ter mais responsabilidade social, ou a gente se ferra. E não só a gente pode ferrar o mundo inteiro, porque as consequências do que está sendo feito no Brasil pode causar problema pro mundo inteiro. E nós brasileiros sermos culpados, sim, por um problema mundial, por total falta de responsabilidade coletiva. O Brasil, ao invés de se tornar o seio da humanidade, pode se tornar a cova da humanidade. Então, gente, é hora da gente parar e pensar, porque o que a gente está fazendo aqui é de uma irresponsabilidade sem precedentes. Eu só digo isso no final desse vídeo. É muito importante a gente ter consciência do que está sendo feito aqui. Muito importante, porque essa onda ela pode vir bem menor da próxima vez, ou ela pode vir gigantesca, a ponto de prejudicar não só nós brasileiros, mas o mundo. Prestem atenção nisso, tá bom? Gente, então é isso. Esse foi o vídeo da Lua Nova no signo de Peixes. Desejo para todos uma ótima alunação, que a gente consiga trabalhar com a nossa consciência mais elevada, percebendo que nós não somos só esse momento, nós não estamos aqui para tirar férias, nós estamos aqui resgatando coisas, nós temos responsabilidade com os nossos atos, com as nossas escolhas que a gente faz, e é muito importante a gente trazer essa força pisciana para os nossos corações na força de Netuno, ou seja,
Vamos trabalhar os valores numa oitava maior. Vamos ter mais amor incondicional. Vamos ter mais compaixão. Vamos ter mais empatia pelas pessoas que a gente convive, por tudo aquilo que está nos rodeando. Vamos olhar com mais amor e com mais respeito para a humanidade, tá bom? É só isso que eu peço através desse vídeo. Um grande beijo para todos. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? Basta você clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.